O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos em Cristo, hoje neste sábado da 20ª semana, dia que nós celebramos também a memória de São Pio X, dia que a gente dedica à contemplação da bem-aventurada Virgem Maria, nós temos bastante conteúdo para meditarmos, mas eu desejo fazer alguns apontamentos para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada de fé. Quero iniciar primeiro pelo santo comemorativo de hoje, São Pio X, um santo padre que se destacou na vida da igreja ao longo de todos esses séculos. Ele é do final do século XIX, início do século XX, foi um dos responsáveis pela criação da diocese de Aracaju, porque na época a diocese de Aracaju estava vinculada à arquidiocese de São Salvador, na Bahia, e então com esse santo padre a diocese foi criada, instalada em meados de 1910. E é interessante, eu fui reitor do seminário propedêutico. O seminário propedêutico tem a mesma idade da diocese de Aracaju, e eu pude ler os relatos no livro antiquíssimo de Ata, que retratava tudo isso. A mando do Santo Padre, a diocese de Aracaju foi criada. Existe uma diferença, meus irmãos, entre diocese e arquidiocese. Diocese é uma porção do povo de Deus. A arquidiocese é a primeira porção, digamos assim. Diocese é a primeira sufragânea, como a gente chama, é a primeira parte territorial desvinculada. Por exemplo, em 1810, a diocese de Aracaju foi desvinculada de Salvador, que compreendia todo o estado de Sergipe. Depois, 50 anos mais tarde, mais ou menos em 1960, foi criada mais duas dioceses, Propriá, norte do estado de Sergipe, Estância, na região sul do estado. E a diocese de Aracaju, como a primeira diocese do estado, se tornou arquidiocese de Aracaju. Isso não a faz melhor do que as outras, só no que se refere do ponto de vista histórico, do ponto de vista histórico, e também por ser a sede da que a gente chama província eclesiástica de Aracaju, que é o conjunto de dioceses. Província eclesiástica de Aracaju, não de Sergipe, porque a sede é em Aracaju, compreende essas três: Aracaju no centro, na faixa central do estado, Propriá na faixa norte e Estância na faixa sul
né, do estado de Sergipe. Então, São Pio X teve essa importância, porque foi ele um dos criadores, né, desta nossa diocese. E aqui tem uma paróquia que nós dedicamos a São Pio X, que fica no 18 do Forte, próxima ao Colégio Governador Valadares. Mas hoje também nós olhamos para esses textos bíblicos. Eu quero enfatizar o que nosso Senhor nos presenteou no Evangelho, Mateus capítulo 23. E de fato é um presente para aqueles que se abrirem às palavras de Deus. Nós estamos diante, né, de um Cristo que está aqui bastante inconformado com a dissociação da fé e vida das autoridades locais, principalmente as autoridades religiosas, que pregam uma coisa e fazem totalmente outra. Jesus aqui está, como a gente fala no popular e aqui no Nordeste, né, virado, está virado, né, com esse povo. E começa então a identificar essas distorções, né, daquilo que eles pregavam, daquilo que eles vivenciavam, com aquilo que eles viviam. Pregavam, proclamavam daquilo que eles viviam. Então Jesus começa a pontuar as multidões aos seus discípulos. Com certeza isso provocou uma ira enorme no coração das autoridades diante de Jesus, só agravou ainda mais. E esse texto do Evangelho de Mateus, como já expliquei em outros momentos, é um texto que tem, né, como destinatário os cristãos oriundos do judaísmo, ou seja, eram judeus, mas se converteram ao cristianismo. Então, o judaísmo ele tem uma característica muito radical, próprio, né, própria da cultura islâmica, digamos, da cultura oriental, não islâmica, da cultura oriental. Eles martelam bastante, né, os mandamentos, a palavra de Deus, a vida em si. Então, naturalmente, né, o evangelista Mateus, quando escreveu os fatos, né, da vida de Cristo, ele transportou isso para os seus escritos, para o seu texto do Evangelho. Então, ele traz esse Jesus um pouco mais duro, traz esse Jesus que gosta das coisas certas, né, que é radical também, e que exige bastante, né, de todos nós. E é importante, né, que isso aconteça, porque nós precisamos sempre ser desafiados e ser exigidos. Então, nesta primeira parte daqui do texto do Evangelho, Jesus primeiro coloca essa distorção, né, da fé e vida, né, das autoridades daquele tempo, mestres da lei e fariseus, que eles podem até ter autoridade para interpretar a lei de Moisés, mas infelizmente não vivem, não traduzem tudo isso em obras, em práticas, em ações. Então Jesus aqui destaca: vocês possam escutar, acolher aquilo que eles pregam, mas não imitem aquilo que eles fazem. E Jesus então começa aqui a elencar, primeiro, o fardo pesado nas costas dos outros, não nas minhas, né? Digamos assim, se eu fosse, né, um fariseu. Depois ele coloca aqui que gostam de ser saudados, gostam de honrarias, gostam de serem bajulados, gostam de escutar, né, que são os melhores, gostam de bastante elogios, gostam de ser cortejados, né, pelo povo, pelas pessoas. E Jesus trata então de abominar tudo isso aqui, porque ele entende, e assim de fato que as honrarias devem ser de Cristo, devem ser de Jesus. É uma grande lição para todos nós. A gente não pode estar buscando essas coisas na vida, na caminhada de fé, na igreja. As honrarias, meus irmãos e minhas irmãs, devem pertencer a Cristo, a Jesus. Tudo que a gente fizer dentro da esfera da proclamação do Evangelho, do serviço do reino de Deus, tem que ser para a glória de Cristo, tem que ser para a glória de Deus. A gente não pode se deixar ludibriar, né, pelos sucessos, né, pelas conquistas, pelas honrarias, pelos elogios, porque tudo isso é mérito somente de Cristo, é mérito somente de Jesus, é somente a Ele. A gente não tem mérito nenhum, porque aqui, como dizem outros textos bíblicos, nós somos meros servos inúteis. Depois, é interessante frisar o que no finalzinho do texto de hoje também fala, versículo 11, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Para mim é a frase central desse texto. O maior dentre vós
deve ser aquele que vos serve. É diferente. Na dinâmica do mundo, da sociedade, muitas vezes das nossas mentalidades, o maior é aquele que tem autoridade constituída, o maior é aquele que tem títulos, o maior é aquele que tem prestígio, o maior é aquele que tem influência. O maior são essas pessoas, muitas vezes na nossa mentalidade, até no nosso subconsciente. O maior são esses. Quando chega um doutor, né, aqui a gente coloca entre aspas, esse sim é reconhecido, esse sim é observado. Quando chega uma pessoa, né, que não tem esses títulos, que não tem esse destaque todo na sociedade, não se nota muito, né? Então, a gente precisa mudar um pouquinho entre nós e dentro de nós essa mentalidade, porque não é a mentalidade de Cristo, não é a mentalidade do Senhor. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Isso a gente precisa introjetar, né, no nosso coração. Se a nossa vida não for destinada para o serviço autêntico, sem interesse também, que às vezes a gente faz com interesse, para ser reconhecido, para ser elogiado, para receber uma palavra de obrigado do padre, né, para ser tratado bem, enfim, tantas outras coisas, às vezes a gente faz visando esse tipo, né, de interesse. Mas aqui, graças a Deus, não existe na nossa paróquia, né? Todo mundo serve a Jesus de maneira desinteressada, todo mundo é uma bênção, né? Isso é muito bom, ninguém espera nada, só espera o reino de Deus mesmo, né? Isso é bom, a gente precisa caminhar sempre para isso, né? Sempre para isso, servir a Jesus, servir a Deus, vir para a igreja, ajudar o padre nas suas obras, ajudar no serviço ao Senhor, né? Carregar uma vela na liturgia, servir como ministro, como leitor, né? Vir para a igreja, devolver o dízimo, não porque espera, né, um tipo de reconhecimento, mas porque é nosso dever, que é a nossa obrigação, porque a gente está aqui para servir, não é para ser elogiado, não é para buscar nada disso não, minha gente, é para servir, para estar à disposição do outro. A nossa vida só terá sentido nisso. A gente só vai receber as graças e bênçãos de Deus nesse quesito, se a gente priorizar o serviço. Eu mesmo, particularmente, me dedico muito nesse quesito. Estou aqui para servir. E não dou muita importância, entre aspas, né? A gente também sabe, no momento certo, reconhecer certas situações, né, que visam exatamente isso. Pessoas, coisas que chegam até nós, muitas vezes para ter reconhecimento, muitas vezes para ter o nosso, ser colocado até mesmo em pedestal. Tanto que o padre não anda com político, aqui nunca vi político chegar aqui na igreja. Vocês podem muito bem ver, né, que nas nossas celebrações, nas nossas missas, mal chegam políticos, né, porque eu não sou disso, não sou de estar elogiando ninguém. Não, se vim para a igreja, se vim ajudar o nosso templo, se vim ajudar as coisas, se vim para servir a Jesus, tem que ser primeiro por amor a Ele, tem que ser por amor a Cristo, por amor a Jesus. Se não for, é melhor nem vir, vá para outro lugar, né, que você que possa, né, encontrar tudo isso. Primeiro, a nossa vida de santidade, o reino de Deus, o nosso crescimento humano e espiritual, o nosso serviço a Deus. E se isso acontecer, o que a gente não deve esperar é, de fato, atribuir sempre a Deus, atribuir sempre a Cristo. Porque, naturalmente, tem pessoas que reconhecem, tem pessoas que elogiam, tem pessoas que gostam de nos colocar nos pedestais, mas a gente precisa se abaixar e dar a devida glória a quem é, né, o dono da glória, que é nosso Deus, que é Cristo Jesus na nossa vida. Versículo 12 aprofunda muito bem o que eu estou querendo dizer. Quem se exaltar, olha, será humilhado. Versículo 12, não sei o que estou inventando não, está aqui no texto do Evangelho. E quem se humilhar, será exaltado. Está muito bem claro. Quem se exaltar, será humilhado, e quem se humilhar, será exaltado. É uma grande afirmativa de Jesus que a gente precisa carregar sempre, que a gente aprenda como Nossa Senhora, que se humilhou para poder exaltar a presença de Cristo nela. E esta humilhação de Nossa Senhora também a elevou como serva, como
aquela que se dedicou, como